Mateus capítulo 25, versículo 14, até o versículo 30. Parábola dos talentos. Fala assim a palavra. Pois será como homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, Senhor. Nós confiamos em Ti e na Tua palavra, Senhor. Confiamos na Tua direção, Senhor Deus. E pedimos a Tua bênção especial, Senhor, sobre esse momento, Senhor Deus, onde iremos tocar na Tua palavra, Senhor Deus. O Senhor é o dono da palavra, Senhor Deus. O Senhor é a própria palavra, Senhor Deus. E Teu Espírito, Senhor Deus, quer nos revelar o Senhor. Seja revelado nessa noite para nós, Senhor Deus. Que a Tua palavra abra os nossos olhos, Senhor Deus. E que nós sejamos enchidos, Senhor Deus, pela Tua verdade, Senhor Deus. Sejamos constrangidos nessa noite, Senhor. E saímos daqui diferentes, Senhor Deus, do que quando entramos, Senhor Deus. Alimentados por Ti, Senhor Deus. Revigorados de Ti, Senhor Deus. Assim eu te peço e agradeço, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, nós vamos continuar aqui no sermão profético do Senhor, que engloba o capítulo 24, 25 e 26. E só para nós não nos perdermos onde nós estamos, né? Que tem sido uma longa caminhada. Houve uma parada aí em virtude da doença da minha mãe, né? O Roberto trouxe a palavra. E a gente está retomando da onde a gente parou, né? Que foi na parábola das 10 virgens. Essa parte da profecia do Senhor, os irmãos lembram, que é a resposta do Senhor às perguntas que os discípulos fizeram. Os irmãos recordam? Amém? Vamos ver as perguntas que os discípulos fizeram aqui no capítulo 24, no versículo 3. Foram 3 perguntas que eles fizeram. Capítulo 24, versículo 3 de Mateus. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram:
Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Amém? Então são 3 perguntas que eles fizeram. A primeira pergunta foi respondida pelo Senhor e diz respeito aos judeus. Amém? A primeira pergunta foi respondida até o versículo 31 de Mateus 24 e diz respeito aos judeus. A partir do versículo 32, o Senhor começa a responder a segunda pergunta, que é qual? Que sinal haverá da sua vinda? E é uma resposta para a igreja. Amém? Então, essa resposta que é para a igreja, ela vai até o versículo 30 do capítulo 25. É uma resposta dada para a igreja. Então, nós estamos ainda na última parte, que é a parábola dos talentos, da resposta do Senhor à igreja, mostrando o tempo da sua vinda, o tempo da sua parousia. A partir do versículo 31 até o versículo 46 do capítulo 25, é a resposta à terceira pergunta, que é qual? Qual o sinal da sua vinda? E a terceira, e da consumação do século. Que é uma resposta para quem, irmãos? Para os Araci, estou gostando de ver. Araci está afiada. É uma resposta para os gentios, certo? Porque só existem 3 povos na terra: judeus, igreja e gentios. E o Senhor dá uma resposta para cada um desses grupos. Vamos voltar aqui então ao texto? Entrando já no assunto de hoje. Capítulo 25, versículo 14. Mas o que nós vimos anteriormente? Foi a parábola das 10 virgens. O que nós vimos nessa parábola, irmãos? Que são 10 virgens, certo? Que pegam as suas tochas. As tochas falam do testemunho externo delas, enquanto que a candeia fala de um testemunho interno, de uma conduta interna, uma transformação interna. Mas a tocha que fala aqui na parábola das virgens é uma tocha que fala de um testemunho externo. São obras, né? Então elas são virgens. Virgem fala de quê, irmãos? Fala de santidade, fala de vida santa, fala de pureza. Amém? Todas eram virgens. Já passamos por isso, eu só queria enfatizar o quê, irmãos? Qual era a única diferença entre elas? Entre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias. A diferença era o quê? Era o azeite extra, certo? Que as prudentes tinham na vasilha. E nós vimos que esse azeite extra representa o quê? Representa os dons espirituais. Aqueles dons de 1 Coríntios capítulo 12. Que, se o Senhor permitir, na próxima reunião nós vamos entrar nesse assunto dos dons espirituais. Os dons de poder. Os dons miraculosos. As virgens prudentes, elas tinham esses dons. Elas se preocupavam com esses dons. Enquanto as virgens nécias não se preocupavam. Achavam que somente uma vida santificada era suficiente para participar do melhor da festa, das bodas do Cordeiro. E nós vimos que não foi suficiente viver com uma vida santificada, uma vida em amor. Isso é necessário. Mas para que nós entremos no melhor da festa, vai ser exigido um óleo extra. Que muita gente hoje negligencia, acha que não é necessário. Muitas linhas denominacionais acham que esses dons espirituais ficou no passado, não é válido mais hoje, e se esquecem da exortação que o Senhor faz na palavra. Buscai os melhores dons. Né? Vou te mostrar um caminho muito mais excelente, que são os dons espirituais. O amor é a base, o amor é necessário. Mas nós precisamos buscar os dons espirituais. Amém, irmãos? Amém. Mas olha só que lindo, irmãos. Olha só que tremendo. É a palavra e o Espírito inspirando o escritor. No caso aqui, Mateus. Olha só a ligação da parábola das 10 virgens com a parábola dos talentos. Vimos que o azeite extra é o quê, Nélio? São os dons espirituais. E logo em seguida, o Senhor vai falar dos talentos que ele dá para cada um dos servos. O que é um talento, Malvino? É um presente que o Senhor dá, certo? Algo que o Senhor dá.
para aquele servo. Esse talento representa um dom que o Senhor está entregando para o seu servo. Então, quando a gente liga uma parábola à outra, a gente vê uma continuidade de um assunto. O assunto dos dons espirituais, das 10 virgens, e agora o Senhor vai entrar com mais detalhe nesse assunto dos dons espirituais. Por quê? Ele fala o que aqui no versículo 14? Vamos entrar já aqui na passagem propriamente dita. 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, o Senhor se comparou como esposo na parábola anterior. Oi? Sim, ele dá, mas a gente vai ver que ele vai dar o talento para cada servo de acordo com a capacidade de cada um. Né? Ele não vai dar de forma aleatória. Ele vai dar uma capacidade, porque os dons, sejam eles naturais ou espirituais, todos eles vêm do Senhor. Então, de acordo com a capacidade de cada servo, o Senhor vai dar uma quantidade de talentos. Né? Mas vamos começar do início. Aqui fala que um homem ausentou-se do país. E antes de se ausentar, ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Esse versículo está falando de quê, irmãos? De quando o Senhor ressuscitou, ele chama os seus discípulos, fala para eles esperarem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder. Vamos lá, Atos. Capítulo 1, versículo 6. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Continua. Pode continuar até o versículo 9. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Então esse homem aqui que se ausenta do país, é esse episódio aqui do Senhor indo, subindo até as alturas. Mas ele confia talentos aos seus servos. Serão revestidos de poder. Não é somente um espírito de habitação, mas é um espírito de poder. Porque nós vimos essas duas características, né? Do Espírito Santo. Ele veio habitar como habitação daqueles que creem em Cristo, mas também ele reveste os seus servos de poder espiritual, que são os dons espirituais. E nós necessitamos, irmãos, dos dons espirituais. Ainda mais nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Quão necessário são os dons espirituais? E nós temos que fazer o que para obter eles, irmãos? Buscar, bater, procurar. Porque aqui o Senhor reveste, amém? Como nós vamos ver aqui. Mas o que esses servos fizeram? Quem recebeu 5 talentos fez o quê? 5 talentos fez o quê? Ele buscou mais. Ele não ficou parado. Quem ganhou 2, buscou mais. Né? Então nós temos que buscar os melhores dons. Nós temos que multiplicar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. O Senhor confiou bens. Está aqui, né? E lhes confiou os seus bens. Os bens são de quem, irmãos? Os bens são do Senhor. O reino de Deus foi confiado primeiramente a quem, Arlene? Ao povo judeu. Aqui em Mateus capítulo 21, vamos abrir lá? Mateus capítulo 21, versículo 43.
será dado a uma nação que deu os seus frutos. Isso. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Tirado de quem? De Israel, dos judeus. Mas vai ser entregue a quem? E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Israel não estava produzindo fruto. Foi entregue um reino, foi confiado os bens do Senhor, foi confiado para a nação de Israel, só que eles não estavam dando fruto a si. Então esse reino foi tirado deles e foi entregue a um outro povo. Que povo é esse que foi entregue? Está aqui, ó. Está aqui. Um reino foi confiado a nós, irmãos. Olha a nossa responsabilidade. Há 2000 anos, esse reino foi confiado à igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos. E a igreja, com seus servos, tem feito o quê? Tem trabalhado, tem multiplicado. Claro que não toda a igreja. É sempre remanescente, irmãos, que o Senhor conta. É sempre um pequeno povo. É sempre um povo fiel que o Senhor conta para levar o seu testemunho. Mas ainda assim é a igreja. Porque o Senhor confiou um reino à igreja, confiou bens aos seus servos. E aqui no versículo 15 fala: a um deu 5 talentos. Versículo 15 do capítulo 25 de Mateus. A um deu 5 talentos. A outro ele deu 2 talentos. E a outro ele deu 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade. E então partiu. O que quer dizer capacidade de cada um, irmãos? O Senhor sabia qual era a capacidade de cada um. Ele sabe a capacidade de cada um trabalhar com aquilo que ele vai entregar, né? Mas o que fala a capacidade de cada um? Fala de quê? Fala dos dons naturais. O dom natural que cada um nasce. E esse dom também é dado por Deus, tanto para crentes quanto para ímpios. Então, quando a gente vê alguém com dom, né, seja na música, seja em qualquer outra área, aquele dom foi dado por Deus, irmãos. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela vem de quem, irmãos? Ela vem do Pai das luzes. Oi? Coisa boa só pode vir do Senhor. Vamos ver isso lá em Tiago. Capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são da onde, irmãos? São lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, todo dom perfeito, Nélio, vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E isso é derramado sobre quem? Sobre justos e injustos. Sobre bons e maus. Não é isso? Por que Tiago liga o dom perfeito e a boa dádiva ao Pai das luzes? O que tem a ver a boa dádiva, o dom perfeito, com o Pai das luzes? Porque tudo que é luz, irmãos, vem de Deus. Seja a luz estética, seja a luz moral, ou seja a luz espiritual. Antes do pecado, a luz estética, ela correspondia à luz moral da pessoa, no caso de Adão e Eva. Hoje em dia não existe mais isso, irmãos, por causa do pecado. O pecado quebrou essa ligação da luz estética com a luz moral. Hoje você vê uma pessoa bonita esteticamente. A pessoa é bela, é bonita, certo? Mas internamente, nem sempre ela é bela. A sua luz moral não corresponde com a luz estética. Né? Quando o Senhor voltar, essa diferença vai ser dissipada. A luz moral vai corresponder à luz estética, à luz externa. Né? Então, se hoje nós estamos feios esteticamente,
Isso não quer dizer que moralmente nós não sejamos bonitos, né? Porque hoje há essa discrepância em virtude do pecado. Mas Tiago liga todo o dom perfeito ao Pai das luzes, porque ele é Pai de todas as luzes, seja a luz estética, a luz moral ou a luz espiritual. Então Deus faz nascer o sol, que é uma luz estética, uma beleza estética, sobre todos, sobre bons e maus. Então essa capacidade de Mateus, quando ele fala lá que ele deu talentos a cada um segundo a sua capacidade, são as capacidades, os dons que Deus dá para cada um. E para quem que o Senhor não deu dons? Ele deu dons para todo mundo. Ele capacitou todo mundo com certa capacidade, certa quantidade de dons. E isso, dons naturais, irmãos. Então todo mundo tem um dom natural. Não existe ninguém que não tenha um dom, irmãos. Então, para cada um que tem certa capacidade natural, Deus vai dar um dom espiritual. Então também não existe ninguém no corpo de Cristo que não tenha um talento. Porque quando o Senhor dá 5, dá 2 e dá 1, ele fala de quantidades. Ele deu mais para uns, menos para outros e um pouco menos para outros, né? Pelo menos um talento. Pelo menos um talento tem. Desce tudo dele, porque ele é o Pai das luzes, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito Porque já vem do fez Pai se da a gente luz. tivesse estudando a gente não estava nem aqui, né, irmão? Sim, sim. E Então- o natural é em prol do espiritual também, né? Sim, Tá um pouco ligado, assim, sim. um ao outro, né? Tá ligado, A sim. gente pode usar o dom, né, para fazer a vontade do Senhor. A gente deve usar esse dom, né? O natural atrelar o espiritual. É, isso aí, ele, por aí. Porque ela tem o dom de hospitalidade, mas para receber os irmãos, para ter comunhão. Aí tá juntando o natural com o Natural pro espiritual. E o problema é quando você pega esse dom, todo mundo tem, né? Para fazer o mal, né? Muitas pessoas Isso, têm isso. isso. Então, eu acho que o X da questão é esse, né? A gente devia pensar nisso. Porque o que está acontecendo mais é isso, né? Sim. E a gente está vivendo muito isso. Muitas pessoas aí que... Dom da eloquência, né? O dom eloquente, o dom da voz. Sim. Para fazer o mal. É Satanás que A música, exatamente. Então o que a Aline falou é importante por quê? Porque existe o dom natural e existe o dom espiritual. Não vou dizer sempre, né? Mas na maioria das vezes, o Senhor faz assim. Ele vai te dar um dom espiritual que corresponde ao seu dom natural que já foi dado por ele. Sabia disso? Então, o dom natural que você tem, a primeira coisa que o Senhor vai usar em você é isso. Só que de forma espiritual, para você usar isso na casa do Senhor. Um exemplozinho, só para vou dar 3 exemplos. Aí o Roberto quer falar algo. O que Pedro era? Qual era a profissão de Pedro? Ele era pescador, certo? Pescava peixe, era a profissão dele. Ele tinha um dom de pescar, né? O que o Senhor falou que ia fazer dele? Pescador de homens, pescador de almas. Então o Senhor usou um dom natural e canalizou isso para um dom espiritual. O que Paulo fazia? Qual era a profissão de Paulo? Edificar a tenda. E Paulo foi o edificador da igreja, né? E o que João fazia? João costurava as redes. Então João foi o último apóstolo que ficou para poder costurar aquelas heresias que estavam começando na igreja. Reparar as brechas, entendeu? Então é um dom natural que o Senhor canaliza para um dom espiritual. Mas não para aí. Esse é só o início do nosso trabalho usando os dons espirituais na igreja. Mas nós temos que buscar outros, né? É só endossar, né? Os dons naturais eles têm que passar pela cruz. Isso. O dom tem que passar pela cruz. Porque se ele não passar pela cruz, ele não vai servir na igreja. Isso aí. Não vai servir, não. O Senhor usa aquilo que a gente ele deu o dom natural, esse dom ele tem que passar pela cruz. É igual Moisés, né? Exemplo é Moisés. Né? Tinha muito dom. Foi querer usar da maneira dele, né? Matou um egípcio. Quando passou pela cruz, depois de mais de 40 anos, aí sim. Sim.
Então, o Senhor é que ele entrega bens aos seus servos, os bens são dele, são do Senhor. Ele deixa a terra, mas ele não deixa os seus servos sem suprimento. Eu vou dar algo para vocês, os bens são meus, vocês têm que cuidar. Mas eu vou dar suprimento para vocês. Não vai ser com os seus recursos próprios. Eu vou dar recursos para vocês cuidarem dos meus bens. Então, os bens não poderiam ser usados em proveito próprio. Né? Como muita gente faz hoje na igreja. Usa os dons que o Senhor dá para benefício próprio. E não para benefício do dono dos bens. Que nós não podemos esquecer que é o Senhor. O Senhor é dono tanto dos bens quanto dos servos. Os servos não são do pastor, do presbítero, do líder. O rebanho é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. É tudo dele. Então, todo o trabalho que nós desempenhamos na casa do Senhor é para gerar lucro para ele. Ele deu bens, deu dons, deu talentos para cada um de nós. E como cada um de nós vai usar esse talento que o Senhor deu? Para benefício próprio? Para se exaltar? Para ficar em evidência entre os irmãos? Né? Para ter benefício financeiro? Para ter glória? Ou é para que o reino do Senhor cresça e avance? Né? Então essa parábola fala sobre isso. Os bens são do Senhor, não são nossos. Então o benefício de tudo aquilo que nós fazemos é exclusivamente para o dono dos bens, que é o Senhor. Então a cada um lhe deu o talento conforme a sua capacidade. E partiu por uma terra distante e iria voltar para poder pedir contas, né? Então aqui no versículo 16 fala assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Vai chegar um tempo, uma época, em que tudo aquilo que o Senhor confiou aos seus servos, ele vai pedir conta. Lembra que nós lemos o versículo 43 do capítulo 21 de Mateus? Quando o reino foi tirado dos judeus, ali era um ajuste de contas com os judeus. Ele fez um ajuste de contas porque ele confiou o reino a eles. O que vocês fizeram com o reino que eu confiei? Então, qual foi o ajuste de contas? Retira o reino deles e dá a outro povo. E vocês vão peregrinar por essa terra e estão peregrinando até hoje. Passaram pelo juízo do Senhor. Estão em disciplina. Eu esqueci que eu ia falar, mas raciocínio meio que perdeu. Mas assim, prestar contas também serve para esposa e filhos? Como assim? Você vai prestar conta da vida da sua esposa, dos seus filhos. Ah, claro, além dos mano. dons, além de tudo, né? Eu vou prestar É muita coisa contas. prestar conta, né? É muita coisa para prestar conta. É interessante nessa situação dos 5, né, dos 2 talentos, há uma equidade. Então, se a Lucimar consegue fazer muito mais com 5 e o Senhor conhece a capacidade dela, amém. Mas se a Kátia consegue fazer só com 2, o que a Lucimar faz com excelência, mas a Kátia faz com 2, mas faz com excelência, tá tudo igual. O que você não importa. Isso aí não é relevante para o Senhor, né? Ele quer que você, dentro da sua condição, que Ele conhece, você faça com que se multiplique, né? Não interessa se 5, né, se 2. Só não pode ser um enterrado. Isso. Já fez de propósito, né? Pra gente não achar vazio. E para você não se achar melhor que o outro, para você não se achar pior que o irmão. Poxa, mas o irmão tem tanto talento, tem tanto dom, né? Mas calma, né? O Senhor te deu o que para fazer? São só 2 talentos? Faça bem, né? Porque Ele vai estar abençoando da mesma forma.
ele vai estar se agradando da mesma forma. Porque tanto de 5 talentos quanto de 2, ele fala servo bom e fiel. Exatamente, né? Todos eles são bons. Por isso que nós somos Exatamente. Exatamente. Agora, nós assunto que ela falou, né, do casamento, em parte, quando Paulo fala bom, seria que ficasse só, também é por isso. Porque se você é só, você vai para conta de você e do Sim, sim. Se você casa, gera da mulher, do teu marido, do teu filho, vai ter que dar conta de um monte de gente. Né? Sim, a gente vai ter que dar conta de um monte de gente, né? Porque a palavra fala, nós somos sacerdotes do lar. Então vai ter que responder pelo que você fez em casa, com a esposa e com os filhos, né? E quem fala na reunião também vai ter que dar conta do que está falando. Não queiram ser muitos de vocês mestres, sabendo que vocês receberão o maior juízo. Né? Então, tudo que a gente faz na casa de Deus, nós iremos responder, irmãos. Isso está escrito aonde, irmãos? Vamos lá, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não tem como fugir. Não tem. Só um instante, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 5, 10. Fala assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um, irmãos, é cada um, não vai ser por grupo não, tá? Vem cá esse grupo aqui, vamos lá. É cada um. Não. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então cada um vai dar conta do talento que recebeu, né? Que fala que ele escondeu o seu talento na terra. É como se ele não quisesse demonstrar o dom dele para ninguém, e ao invés de ele praticar o dom dele e ele ganhar mais, é isso? Ele enterrou, ele não exerceu aquele dom que o Senhor deu para ele, exerceu no corpo. Ele não edificou ninguém, ele não usou para ajudar ninguém, entendeu? Não considerou. Pois é. E ele aponta que o Senhor não coisou que o Senhor não era. Isso, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas você falou de Tiago, né? Não. Ele diz que o Senhor é assim, assado. Sabia que o Senhor era severo, que colhe onde não plantou, né? E não é. E não é isso. Tentando Né? justificar. E agora Tiago fala, né? Também sobre o juízo sobre os mestres. Sim, Né? Tiago 3 diz, meus irmãos, um de vós não queira. não seja mestre. Né? Sabendo que recebereis mais duro juízo. Isso. Complicado. É complicado. Agora, vendo o que você está falando aí que veio do Senhor, na parábola do bom samaritano, ele coloca o homem na hospedaria, a gente sabe onde é, né? E deixa um Cascalho, né? e diz, se faltar, Complemento. quando eu voltar, Eu pago o resto, né? encaixa nisso aí, não encaixa? Encaixa porque aquele recurso lá que ele deixou é para ser usado em benefício Benefício, daquele que foi colocado na igreja. Que ali aquela hospedaria representa a igreja, né? Aquele bom samaritano que deixa aquele ferido lá é o próprio Senhor. Né? O ferido somos nós, né? Então todo recurso que o Senhor deixa recurso, é para o benefício do corpo, né? Da igreja, não para benefício próprio. hospedaria. Isso aí. Caleb? Ou hospital, né? Que vem da palavra hospedaria. Sim, maravilha. Não, a parte de que quando o que tinha um escondeu também pode ser interpretado por que ele não edificou para Deus. Isso. Ele pode ter defeito, mas não. Isso, muito bom. Né? Por exemplo, uma pessoa que toca música, o Senhor deu o dom. deu o dom da música, toca. Ele vai tocar música para quem? Para benefício próprio, para poder ganhar. Para o Senhor, para o reino, para louvar o Senhor? Ou vai para o mundão, como muitos fazem? Muitos Tá enterrando o talento, entendeu? começa a ganhar dinheiro e aí larga e vai. Isso. Usa o dom que ele tem, que o Senhor deu para ele, para benefício próprio. Então o Senhor vai ajustar contas, irmãos, com cada um dos seus servos. Versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos,
entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então esse servo que ganhou 5 talentos, conforme a capacidade que ele tinha, que foi dado pelo próprio Senhor, ele serviu bem. Ele pegou aqueles talentos, bateu, procurou, pediu e recebeu mais 5 talentos. Ou seja, teve lucro. Ele beneficiou o corpo e o Senhor foi acrescentando talentos a ele. Os talentos querem dizer dons. Mas o que quer dizer, né? O que quer dizer ele adquirir mais dons, ele multiplicar os dons? Por exemplo, o Senhor te deu um dom de tocar, né? Então você começa ali trabalhando para o Senhor, tocando no teclado, no espírito, e o seu louvor ajuda os irmãos também a adorarem e louvar o Senhor. Aí você vai avançando. Mas daqui a pouco você vê, ele está servindo bem. Poxa, ele está tocando teclado bem, não só bem de tocar, mas tocando no espírito, passou aquele teu talento pela cruz, o Senhor vai te dar mais coisa. Será que ele também não poderia ensinar a palavra, né? Falar a palavra, cuidar de jovens, né? Um outro serviço, ele vai te dar um outro serviço, um outro dom. Entendeu? Daqui a pouco você vira um presbítero, um pastor, né? Então, conforme você vai caminhando no seu dom, o Senhor vai te dando outros dons, entendeu? Isso, evangelista, né? Entendeu? Então, irmãos, o Senhor colocou ele aqui, esse servo que multiplicou o seu talento. Qual foi a recompensa dele? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. São aquelas 5 virgens prudentes que, além de uma vida santificada, buscaram dons espirituais. Tinham um azeite extra, como esses talentos aqui que eles ganharam. Talentos extras, né? Eles tinham 5, eles dobraram. E o que vai acontecer com esses que dobraram? Entra no gozo do teu Senhor. Entra nas bodas do Cordeiro. Corresponde às 5 virgens prudentes da parábola anterior. A mesma coisa com quem recebeu 2 talentos. Senhor, aqui está os 2 talentos que o Senhor me deu, consegui ganhar mais 2 talentos. Né? Então ele fala a mesma coisa. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vem para as bodas, vem para a festa, vem comemorar, vem festejar comigo. Foste fiel, sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Mas chegou um que tinha só 1 talento. Então qual é o perigo, irmãos? O perigo é aquele que tem pouco talento achar que não é necessário no corpo. Não, eu sou um irmãozinho aqui, que eu sou pequeno, não faço quase nada, vou ficar quietinho aqui na minha aqui. Vou enterrar meu talento. E por que esse servo que ganhou 1 talento, irmãos, ele enterrou o seu talento, o único que ele tinha? Às vezes a gente acha o contrário, né? Poxa, quem tem muito talento, é difícil, né, multiplicar, já tem muita coisa para fazer, mas é o contrário. Nós temos que ter cuidado com aqueles que têm pouco talento, irmãos. Porque ele pode enterrar. Se achar, coitadinho, eu não sou ninguém no corpo de Cristo. Quem eu sou no corpo de Cristo? Né? Os irmãos lá ensinando, os irmãos são profetas, são mestres lá, falando, vão para lá e para cá. Os irmãos trabalhando no corpo. E eu sou ninguém, eu sou aqui pequenininho, vou ficar aqui na minha quietinho, né? Não tem nada para ajudar. E não multiplica aquele pequenininho dom que o Senhor deu para ele. Pode ser qualquer coisa. Pode ser chegar antes na reunião e organizar aqui o local de reunião. Limpar o local de reunião. Uma coisa pequena, fazer um cafezinho, né? Ou organizar um almoço, né, como o Malvino faz. Ele organiza o almoço. Se não for o Malvino, dificilmente vai ter um come junto, né? Se não for a Kátia também. Então tem que ter os irmãos ali que dão start, né? Entram primeiro na brecha, né? Aí os outros irmãos vão atrás. Olha que coisa pequenininha, né, Malvino? Uma coisa pequena, né? Se não tiver um irmão que faz essa coisa pequenininha, a coisa não anda.
né? É um pequeno talento que o Senhor dá. Então a gente não pode deixar de fazer. Nós temos que multiplicar isso aí. Ser exemplo para outros irmãos nas pequenas coisas. Mas o que travou esse servo aqui, que tinha só um talento, irmãos? A visão equivocada que ele tinha do seu Senhor. Então, olha só. A visão equivocada que ele tinha do seu Senhor gerou o que nele? O que gerou nele? Quem falou? Medo, temor. E o que temor fez com ele? Paralisou. Né? Então, olha a importância, irmãos, de uma visão correta que nós temos que ter do Senhor. Porque o que ele falou do Senhor? Vamos aqui? Voltar a passagem? O que ele falou do seu Senhor? Está em qual versículo aqui? 24. Versículo 24. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha só. Olha a visão que ele tem do Senhor. Senhor, sabendo que és homem severo, poxa, homem severo, né? Que ceifas onde não semeaste. Poxa, ele está falando do que do Senhor? O Senhor, ele não é muito honesto, né? Como que ele vai colher onde ele não semeou? E as juntas onde não espalhaste. Olha a visão do servo com relação ao seu Senhor. Chamou ele de severo, ou seja, não compreendeu o amor do Senhor que se entregou e deu dons a ele, deu capacidade, deu dons. Não, mas chamou o Senhor de severo. Colhe onde não plantou, chamando o Senhor de ladrão. E ajunta onde não espalhaste, chamando o Senhor de desonesto. Então, o que aconteceu com esse servo? Receoso, ou seja, temeroso, com medo. Por causa da visão equivocada que ele tinha do Senhor, o que ele fez? Não, eu escondi esse talento na terra. Ou seja, quando o Senhor voltar, eu vou devolver o que ele me deu. Eu não vou multiplicar nada, eu vou ficar quietinho na minha aqui. Então, irmãos, voltando aqui para a gente terminar, caminhando para o fim, a gente vê que há maldade nessa fala desse servo, né? Sim. Há mentira nessa fala, não há pureza no coração. Não. Então, ele não pode ser nem enquadrado como as 5 virgens nécias. Porque as 5 virgens nécias, apesar de tudo, eram virgens. Tinham vida santificada, tinham sinceridade, né? Elas só não tinham os dons miraculosos do Espírito. Esse aqui, além de não ter, ele tinha perversidade no coração. Ele tinha maldade no coração. Então ele não pode nem ser considerado virgens nécia. A nossa vida cristã, ela tem que ser, como a gente diz, ascensional, crescente. Sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Então, aquilo que você começa quando você nasce, né? Aquilo ali não pode ficar parado, tem que crescer um pouquinho mais, né? E esse crescimento quem dá é o Senhor, mas você que tem que buscar. Sim. Né? Se você não vem ler a palavra, se você não vem, né, participar da comunhão, isso aí como é que você vai fazer? Não tem como. Estamos no corpo só, né? Não sai por osmose, você tem que procurar. Então, irmãos, o bem, o dom que o Senhor dá para cada um de nós não é para ficar guardado. É para usar o dom. É para usar, irmãos. Não esconde o dom. Usa o dom no reino do Senhor. Na casa de Deus. Tem que ser usado. Cada um aqui tem que usar o dom. Não espere o irmão falar alguma coisa para você fazer. Não, vá lá e faça. Debaixo da submissão do Senhor. Né? Então nós não temos que paralisar. Porque o que paralisou esse servo foi o quê? Foi o medo por uma visão equivocada que ele tinha do seu Senhor. Né? O seu Senhor tratou... Então, o que o Senhor fez com esse servo? O que o Senhor fez com esse servo? Ele tratou o servo de acordo com a visão equivocada que ele tinha. Ah, quer dizer que eu sou severo, né? Se você está dizendo que eu sou severo, por que você não fez diferente? Por que você não pegou esse talento que eu te dei, já que você acha que eu sou severo, né? Que eu colho onde não plantei, que eu ajunto onde não espalhei? Com essa visão equivocada tua, por que você não fez isso e não pegou seu talento e entregou para os banqueiros? Que eu receberia o que é meu com juros.
Então o Senhor trabalhou com ele de acordo com a visão equivocada que ele tinha. Se você tem essa visão de mim, você deveria, pelo menos, me dar os juros disso. Se você não quis trabalhar, dava para alguém que pudesse trabalhar esse dom por você. E eu viria com lucro. Poderia não dobrar o talento. Ah, eu ganhei um, ganhar mais um. Mas alguma coisa eu ia ganhar. Se você entrega esse dom que você não acha que não tem a capacidade de trabalhar, entregar para outro. Quem são os banqueiros na casa de Deus? Quem são os banqueiros, irmãos? São os irmãos que estão negociando, pô. Que estão negociando os dons dele. O que tem 5 está negociando. Não está negociando? Não está parado. Pede ajuda para os irmãos, pô. Pede ajuda para os irmãos. Se você acha que é difícil para você, vai um irmão que ele vai te ajudar a negociar aquele teu talento. Ah, eu enxergo isso aí no irmão. Se você mesmo não está enxergando, outro irmão vai enxergar algo que você tem, entendeu? Pô, eu vejo que você tem um talento nisso aqui. Por que você não usa aqui? Né? Eu vou te ajudar aqui por um tempo, para depois você desenvolver mais. Esses são os banqueiros na casa de Deus. Então, ninguém vive na casa do Senhor sozinho. Ninguém é isolado. Nós precisamos ser suporte uns para os outros. O que aconteceu com esse servo? O que o Senhor falou para ele? Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Ó, alguém tem 10 aí? Trabalhou bem 10? Então, até desse que tinha, mas não trabalhou, vai ser tirado e vai ser dado para você. Porque a todo a quem tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, em virtude dessa visão equivocada que ele tinha do Senhor, e por essa atitude, essa justificativa que ele deu, mentirosa, ele tem que sofrer uma disciplina. Não é igual às virgens nécias, que não vão sofrer disciplina no reino. Elas sofreram uma perda, que é o melhor da festa. Mas elas não vão ser disciplinadas no reino. Enquanto que esse servo mau aqui, em virtude do seu mau caráter, não tinha um caráter ainda totalmente transformado, ele vai precisar passar pelas trevas exteriores durante o reino milenial. Então é diferente das virgens. Para as virgens, não foi dito nada para elas. Que elas iam para as trevas, iam para a prisão, iam para a disciplina. Enquanto que para esse servo aqui, ele vai ter que passar por uma disciplina, por um fogo disciplinar, para que ele aprenda a ter uma visão correta do seu Senhor. Amém, irmãos? Então, eu encerro aqui essa parábola. Posso fazer uma outra pergunta? Eu vou encerrar aqui, então a gente vai entrar num tempo de perguntas, de compartilhar. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te louvamos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque todo dom perfeito, Senhor Deus, toda boa dádiva vem do alto, Senhor Deus. Vem do Pai das luzes, Senhor Deus. Então, tudo que nós temos de bom vem do Senhor. E tudo que nós temos de mal vem de nós mesmos, Senhor. Então, que nós possamos aprender na casa de Deus, juntamente com os irmãos, a multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, porque queremos ser fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.